Olá, queridos, tudo bem? Sobral por aqui para a gente continuar falando de direito constitucional intertemporal, aplicação da norma constitucional no tempo. Próximo e último tópico, agora teórico, que a gente vai trabalhar é a questão da repristinação. Vamos lá. O que é a repristinação, gente? É o restabelecimento de uma condição anterior. Então, é algo que tinha deixado de ser e foi restabelecido, em linguagem bem simples, certo? No direito, o fenômeno ocorre quando uma norma restaura sua vigência em virtude da revogação da norma que a revogou. Admite-se como regra apenas a repristinação expressa. Vamos lá, vamos conversar sobre isso. Então, o exemplo mais simples de repristinação é: eu tenho a norma A, que vem a ser revogada pela norma B. Aí, a norma A morre. Só que a norma B vem a ser revogada pela norma C. Aí vem a pergunta: com a revogação da norma revogadora, restaura automaticamente a primeira norma revogada? Não. Não se admite esse tipo de repristinação no Brasil de forma tácita. Ele pode ocorrer se ele for de forma expressa. Sobral me explica? Explico. Vamos lá. Primeiro vamos ao natural. O que é o natural? O natural é assim, ó, norma A, que é revogada pela norma B, e a norma B é revogada pela norma C. A e B continuam revogadas, vige apenas a C. Repristinação. Temos a norma A, que é revogada pela norma B, e temos a norma B, que é revogada pela C, e a C restaura a A. A C tem que falar expressamente: revoga-se a norma B e restaura-se a norma A. Aí pode, porque aí você tem uma repristinação expressa. O que seria, mais uma vez, a repristinação tácita? Norma A, revoga a B, revoga a. Perdão, vamos lá. Norma A, vem a B, revoga a. Vem a C, revoga a B e automaticamente voltaria a A. Não. Isso seria uma repristinação tácita. Isso não se admite. O que se admite é a repristinação expressa. Norma a norma A é revogada pela B, a B é revogada pela C e a C, ao mesmo tempo que revoga a B, restaura a vigência da norma A. Entendido? Bacana? Então, com essa explicação, vamos ler mais uma vez, está no início do material? Repristinação é o restabelecimento de uma condição anterior. No direito, o fenômeno ocorre quando uma norma restaura sua vigência em virtude da revogação da norma que a revogou. Admite-se como regra apenas a repristinação expressa. Não se admite a repristinação tácita. A gente acabou de conversar sobre isso. No âmbito constitucional, o fundamento da repulsa à repristinação tácita foi o que eu acabei de falar. São princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais. Ora, se aquela norma A lá já estava revogada, o fato da norma revogadora B ter sido revogada pela C não restaura automaticamente a vigência da A, à luz dos princípios da segurança jurídica e estabilidade das relações sociais. Aqui tem que tomar cuidado. A gente não pode confundir efeito repristinatório tácito com repristinação tácita. Efeito repristinatório tácito, no qual a condição anterior de uma norma aparentemente revogada é restabelecida, mesmo sem determinação expressa nesse sentido. O que é diferente da repristinação tácita, que é a restauração automática da vigência da norma efetivamente revogada. Vejamos 4 exemplos de efeito repristinatório tácito, o que é diferente de repristinação tácita. Porque o que você vai perceber? Na repristinação tácita, eu só estou falando de revogação. Vou repetir. Na repristinação tácita, eu só estou falando de revogação. Norma A, que é revogada pela norma B. Norma B, que é revogada pela C, voltaria a revogada, revogada, revogada. No efeito repristinatório tácito, aquela norma anterior, ela volta a viger, mas não é em virtude de revogação em si, é por outras, a causa é distinta. Vamos devagarinho, ó. Primeiro exemplo aí, medida cautelar em ADI. Veja a Lei 9868 de 99, que é a lei que regula controle concentrado de constitucionalidade. O artigo 12, parágrafo 2º da Lei das ADIs fala o seguinte: a concessão da medida cautelar torna aplicável a legislação anterior a caso existente, salvo expressa manifestação em sentido contrário. Gente, é bem simples entender isso aqui. Olha só. Você tem a norma A, certo? Aí a norma A é revogada pela norma B. Então, aqui ó, morreu a norma A, não vige mais, temos a norma B. A norma B
sofre uma ação direta de inconstitucionalidade. Então é ajuizada uma ADI lá no STF em face dessa norma B, ok? E o STF, olhando para aquela norma, falaram, a aplicação na prática dessa norma aí vai dar problema. Vamos fazer o seguinte, vamos suspender essa norma, aqui ó, vamos suspender essa norma, para essa norma não ser aplicada por enquanto, até que o Supremo Tribunal Federal decida sobre a sua constitucionalidade ou inconstitucionalidade. De boa raciocínio aqui? Acho que sim, né? Mas aí vem a pergunta. Essa norma B, que sofreu uma ADI e foi suspensa, volta a viger nesse caso a norma A? Volta. Por que não é uma repristinação tácita? Essa norma aqui foi revogada? Não. Ela foi suspensa por uma medida cautelar em ADI. E essa suspensão por uma medida cautelar em ADI volta a viger a norma anterior, acaso existente. Efeito repristinatório tácito. Então vamos lá. Qual o primeiro exemplo de efeito repristinatório? Qual o primeiro exemplo de efeito repristinatório tácito? A concessão de medida cautelar em ADI. Por quê? Porque o artigo 12, parágrafo 2º da lei das ADI está falando que a concessão da medida cautelar torna aplicável a legislação anterior a caso existente. Entenderam aqui? Beleza. Vamos lá. Então, no âmbito das ADIs, não apenas a medida cautelar e a ADI tem efeito repristinatório tácito, como o julgamento de procedência na ADI, ele tem o efeito repristinatório tácito. Leia comigo. Havendo declaração de inconstitucionalidade com efeitos retroativos ex tunc, a legislação anterior pode repristinar se ela for compatível com a Constituição. Vamos lá, o mesmo exemplo. Eu tenho a norma A. A norma A veio a ser revogada pela norma B. Então, a norma A está revogada, a norma B está vigente. A norma B sofre uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo. E o Supremo julga procedente a ADI. Vamos pensar aqui, ó. A norma A veio até aqui, né? Aqui ela foi revogada, nasceu a norma B que está produzindo efeitos. E aí a norma B produziu efeitos todos esses anos. Tomou uma ação direta de inconstitucionalidade, julgada procedente. Aí vem a pergunta, no Brasil, quando a ADI é julgada procedente, ela vai ser inconstitucional daqui em diante ou desde o seu nascimento? Anota uma coisinha aí. O julgamento de procedência da ADI é pautado na teoria da nulidade da norma inconstitucional. Ou seja, a norma inconstitucional nasceu nula, mas em virtude da presunção de constitucionalidade das normas, ela ficou produzindo efeitos até que o Supremo a declarasse inconstitucional. Vou falar de novo. O julgamento de procedência na ADI é pautado pela teoria da nulidade da norma inconstitucional. Ou seja, a norma inconstitucional, ela nasce nula, mas ela fica produzindo efeitos à luz do princípio da presunção de constitucionalidade, até que o Supremo venha a declarar essa norma inconstitucional. Entendido aqui? Então, e aí vamos lá. Então, norma A, vem a norma B, começa a produzir efeitos, tomou uma ADI. A ADI foi julgada procedente. Vamos lá, a norma é nula desde a sua origem. Se a norma é nula desde a sua origem, quem volta? A norma A, se compatível com a Constituição. Então, também tem um efeito repristinatório tácito aqui. Conclusão, temos efeito repristinatório tácito. Primeiro exemplo é das ADIs. Norma A, revogada, norma B. Norma B tomou uma medida cautelar ADI, suspendeu. No que suspendeu a norma B, norma A volta. Norma B tomou uma ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, teoria da nulidade da norma inconstitucional. A norma é nula desde a sua origem, volta a viger a norma A que tinha sido revogada pela norma B. Vamos agora, tópico 3, exercício de competência legislativa pelos Estados-membros. Vamos lá, gente. Para você que já assistiu essa aula comigo, já me ouviu falar muito isso aqui. Para você que não ouviu, já vai começando a se acostumar com isso. Como é que funciona na competência concorrente? Cabe à União editar normas gerais e aos estados editar normas suplementares. Sobral, por que você tem esse tipo de competência no Brasil? Porque o Brasil é um país com dimensões continentais. A realidade da região norte não é igual da região sul, que não é igual ao nordeste, nem do sudeste, do centro-oeste, e dentro do nordeste você tem realidades distintas, dentro do norte realidades distintas. O Brasil é um continente, essa que é a grande verdade. Então, determinados assuntos, os constituintes elegeu de maneira tal a seguinte, olha, a União edita a padronização nacional, aquilo que vale de âmbito nacional, mas cada estado,
para atender às suas necessidades, pode editar legislação suplementar. Então, olha como é que fica bonito isso. A União edita a norma de âmbito nacional e cada estado edita sua legislação suplementar para atender à sua realidade. O exemplo que eu gosto de dar do direito, da competência concorrente é o TFUP. Está lá no artigo 24, inciso 1, tributário, econômico, financeiro, urbanístico e penitenciário. Direito penitenciário. Será que a realidade das penitenciárias do Rio de Janeiro é igual à de Rondônia? Ou é igual à do Ceará? Ou é igual à do Rio Grande do Sul? Perceba, são realidades distintas. Então, por isso que a União edita uma norma de caráter nacional, direito penitenciário, a lei de execução penal, e cada estado pode editar as suas normas suplementares, tá? Aí vamos lá, vamos mais um pouquinho aqui. E se eu não tiver essa norma geral federal? Os estados podem exercer a chamada competência legislativa plena, ou seja, legislar na plenitude, tanto normas de natureza geral, que seriam aplicáveis a qualquer entidade política, quanto normas de caráter suplementar. Mas se eu falar assim, mas Sobral, aí vai ficar um negócio meio louco, porque o Rio vai ter uma legislação geral, o São Paulo vai ter outra, Minas vai ter outra. Isso não é bom. Isso é a solução que o Constituinte dá para a ausência da norma geral federal. Então, todos os estados exercem competência legislativa plena. Então, imagina cada estado assim, ó. O estado, ao legislar sua norma de direito penitenciário, na ausência de norma geral federal da União, edita normas de cunho geral e de cunho suplementar. Posteriormente, vem a lei geral federal sobre aquela matéria. Ela revoga a legislação estadual? Não, ela suspende no que for contrário. Eu vou ficar apenas com aquilo que é suplementar. Aquilo que é contrário fica suspenso. Então, lê aqui comigo, ó. Vamos lá, artigo 24. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão competência legislativa plena para atender suas peculiaridades. A superveniência da lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que for contrário. Então, beleza, né? Eu tinha uma lei estadual com conteúdo de norma geral e suplementar. Veio uma norma geral federal, fez o quê? Suspendeu a eficácia daquilo que era contrário, mas vamos dizer, tá suspensa aqui, ó. Vamos dizer que essa norma geral federal venha a ser revogada novamente, aqui, ó. Ela volta a viger. Aqui, ó. Não voltou a viger? Se voltou a viger, efeito repristinatório tácito, ou seja, a revogação da norma geral federal que anteriormente havia suspendido a normatização estadual. Entendido? Então, 3 casos até agora. Primeiro caso foi medida cautelar EADI. Segundo caso, julgamento de procedência ADI. Terceiro caso, revogação da norma geral federal na competência concorrente que suspendeu a legislação estadual no sentido contrário. Beleza? E o último exemplo é a restauração da vigência de lei por medida provisória rejeitada ou havida por prejudicada. Aí vamos lá. As medidas provisórias, ressalvado o disposto parágrafo 11 e 12, perderão eficácia desde a edição se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias, prorrogável nos termos do parágrafo 7º, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas dela decorrente. Então, restauração da vigência da lei por medida provisória rejeitada ou havida por prejudicada. Vamos lá. Eu tenho uma lei aqui. Vem a ser editada uma medida provisória, regulando aquele assunto de matéria distinta. Eu deixo essa lei em suspenso aqui por enquanto. Então, essa lei aqui fica quietinha, né? Essa medida provisória que vem a ser rejeitada ou prejudicada, o que eu tenho? A restauração da vigência dessa lei. Então, mais uma vez, eu tenho aqui uma lei, aí vem uma medida provisória regulando esse assunto. Não vou aplicar a lei, vou aplicar o quê? A medida provisória. Só que essa medida provisória, o que está escrito aqui? Ela foi rejeitada. Se essa medida provisória foi rejeitada, essa lei aqui volta a viger. Entendido? Bacana? Vamos lá. Em resumo, montei um resuminho para vocês aí no material. Ó. Quais são as 4 hipóteses de efeito repristinatório tácito? A. Medida cautelar em ADI. O julgamento de procedência na ADI. No âmbito da competência concorrente, a revogação da norma geral federal e a restauração da vigência da lei em virtude da revogação da medida provisória. Da revogação não, perdão, como é que estava aqui? Da medida provisória que foi rejeitada ou havida por prejudicada. Bom, nós temos quantos exercícios aqui que não são muitos?
Deixa eu ver quanto tempo a gente está. Vamos fazer 15 minutos agora. Vamos fazer o seguinte. Vamos matar logo os exercícios. Aí, dando tempo aqui, eu faço mais uma revisãozinha no final, tá bom? Vamos lá. Primeira questão aí. Então, uma questão da FGV de 2017. Cobrou o seguinte. Em momento anterior à promulgação da Constituição da República, estavam em vigor as leis X, Y e Z. Então, vamos lá. Em momento anterior à promulgação da Constituição da República. Vou colocar aqui, ó, para não ter dúvida, 1985. Tá? Vou botar só para eu não perder a atenção no enunciado de que eu estou tratando de normas que são pré-88. Então, em momento anterior, 1985, à promulgação da Constituição da República, estava em vigor as leis X, Y e Z, tendo essa última, a lei Z, revogado a lei W. Então, vamos lá. X, Y e Z são de 1985, sendo que a Z tinha revogado a W. Aí, eu vou dar um chute aqui, eu vou dizer que a W era de 1983, por exemplo, né? Porque se a Z revogou a W, é lógico que a Z é uma lei posterior a W. Se X, Y e Z são anteriores a 88, logo W também é anterior a 88. Aí vamos lá. A lei X era formal e materialmente compatível com a Constituição. Bom, ele provavelmente vai perguntar aqui se essas normas foram recepcionadas ou se não foram recepcionadas pelo texto constitucional. Lembrando que, olha que eu tinha conversado com você, que se a norma foi recepcionada, eu digo, beleza, recepcionado. Se a norma não foi recepcionada, o Supremo diz que a norma foi revogada. Lembra que a gente conversou sobre isso? Para não ensejar o cabimento de ADI, para não dizer que é inconstitucional. Então, se o Supremo acaba colocando a não recepção e a revogação ali no mesmo pacote, apesar de, tecnicamente, essa não ser a melhor solução. Será que vai ser trabalhado dessa forma na questão? Uma eventual não recepção vai ser trabalhada também como revogação? Então, vamos lá. A Lei X era formal e materialmente compatível com a Constituição. Pergunto, a Lei X foi recepcionada? Sim. Então, vamos lá. Recepcionada. Sim. Vamos para a Lei Y. A Lei Y era formalmente incompatível e materialmente compatível com a nova ordem constitucional. Vamos lá, se ele só falou formalmente incompatível, isso impede a recepção? Não, porque em regra não existe inconstitucionalidade formal superveniente. Aí o abençoado pensa assim, mas Sobral, e aquele caso lá de alteração da competência do ente menor para o ente maior, do ente maior para o ente menor? Só se falar sobre isso, querido. Por isso que lá no outro encontro eu falei para você, em regra, não se admite inconstitucionalidade formal superveniente. Então, a alteração no que tange ao aspecto formal impede a recepção pela Constituição? Não. Qual é o exemplo clássico aqui? A Constituição anterior exigia edição de lei ordinária para aquele assunto. Agora a Constituição atual exige lei complementar. Tudo bem, não tem problema nenhum. Era uma lei ordinária recebida com status de lei complementar. Então, como a lei Y era apenas formalmente incompatível, mas materialmente compatível, a lei Y foi recepcionada? Sim. Então vamos lá, eu não estou nem lendo as opções ainda. Eu já estou chegando aqui ao raciocínio. Olha agora a Z. A lei Z era formal e materialmente incompatível com a nova ordem constitucional. Incompatível. Então, a lei Z, gente, ela foi recepcionada? A lei Z, ela foi recepcionada? Não. E aí fala assim, sendo certo que a revogada Lei W, caso estivesse vigendo, seria formal e materialmente compatível com a nova ordem constitucional. Olha só. Sendo certo que a revogada Lei W, caso estivesse vigendo, seria formal e materialmente compatível com a nova ordem constitucional. Mas o fato de eu não recepcionar a Lei Z restaura automaticamente a vigência da Lei W, gente? Não, porque não se admite repristinação tácita no Brasil. Ou seja, a não recepção de uma norma não gera repristinação das normas que foram revogadas por aquela norma, beleza? Eu acho que eu já tenho a resposta aqui na cabeça. Vamos procurar as assertivas. Perceba que era uma questão para ter feito com bastante calma, né? À luz da narrativa acima, assinale a afirmativa correta. A Lei X foi recepcionada, certo. E a Lei Y e Z revogada, errado, porque a Lei Y foi recepcionada. Tirei a. B.
As leis X, Y e Z foram revogadas. É rápido, porque X e Y foram recepcionadas. Tirei. Vamos lá. Olha C. As leis X e Y foram recepcionadas pela nova ordem constitucional em razão de sua compatibilidade material. Até aqui, barra. Até que tá certo? Ok. E a lei W foi repristinada em decorrência da revogação da lei revogadora. Ou seja, precisava ter conhecimento que não se admite repristinação tácita no Brasil. Ela não foi repristinada. Exatamente pelo princípio da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais. Então, a assertiva está errada por causa da segunda parte. Porque a lei Z não foi recepcionada e isso não gera restauração ou repristinação da lei revogada, perdão, que no caso era a lei W. Então, retirei também a letra C. Letra D. A lei Z foi revogada e as leis X e Y foram recepcionadas. Ó, a lei Z foi revogada, certo? Viu? O Supremo, a questão tratou, assim como o Supremo, a não recepção de revogação. Então, a lei Z foi revogada e as leis X e Y foram recepcionadas pela nova ordem constitucional, sendo certo que essa última passou a ter a mesma natureza jurídica da espécie legislativa prevista pela nova ordem, pela nova sistemática. A última porque havia uma inconstitucionalidade, uma incompatibilidade formal com a nova Constituição. E tu perceba que normalmente, em termos de incompatibilidade formal, trata exatamente dessa hipótese de você ter alteração da espécie legislativa. Ou seja, exigia, por exemplo, lei ordinária e passa a exigir, por exemplo, lei complementar, gabarito letra D. Bem legal a questão. Mas vamos dar uma olhada na letra E. A letra E fala assim: a lei X foi recepcionada pela nova ordem constitucional, certo? A lei Y foi revogada, errado, porque a lei Y também foi recepcionada. Primeira questão, gabarito letra D. Vamos lá. Outra agora aí da FGV, falando o seguinte: com relação ao controle de constitucionalidade, analise as afirmativas a seguir. Olha o número 1. Não prevalece em nosso ordenamento a tese da desconstitucionalização das normas constitucionais anteriores à nova Constituição e que sejam com ela compatíveis, certo? Regra, nós não temos desconstitucionalização de receber a Constituição anterior com status infraconstitucional. O exemplo que eu apresentei para vocês aqui foi da Carta Paulista lá de 1967, mas em termos da Constituição Federal, nós não temos exemplo de desconstitucionalização. 2. As normas infraconstitucionais anteriores são consideradas recepcionadas pela nova Constituição. Salvo incompatibilidade formal material, salvo incompatibilidade material. Em regra, a incompatibilidade formal não impede a recepção da norma. Então, o erro está em ele falar salvo formal. Tópico 3, ainda não trabalhei com vocês, vai ser mais para frente. Por mutação constitucional, entende-se o conjunto de processos que leva à alteração do texto constitucional, englobando a revisão constitucional e as emendas constitucionais. Não, gente, porque na mutação constitucional você altera apenas a norma, sem alterar o texto. Sobre algo que abstrato isso? Não, muito simples. Vamos lá. A Constituição vai falar no artigo 226, parágrafo 3º, talvez, da união estável entre homem e mulher e a sua respectiva conversão em casamento. E hoje nós sabemos que nós temos as famílias homoafetivas. Nós mudamos o texto constitucional? Não. Nós mudamos a norma, que é o fruto da interpretação. O texto continua sendo o mesmo. Quem mudou a norma? Sobral me mostra. Mostro. Esse é o melhor exemplo para isso. A interpretação anterior é ela. Se a Constituição no 226 fala homem e mulher, então essa é a única forma familiar. Qual foi a mudança de interpretação? Homem e mulher é uma das formas. Ou seja, deixou de ser a única forma para ser uma das formas. Se deixou de ser uma única forma para ser uma das formas, o texto foi mantido incólume e eu mudei a interpretação. Logo, não mudei o texto, mas mudei a norma. Como é o nome disso? Mutação constitucional, tá? E aí ele botou aqui revisão constitucional e emendas constitucionais. Revisão constitucional são processos formais de alteração da Constituição. Na aula de reforma constitucional a gente vai falar sobre isso. Enquanto a mutação constitucional é um processo informal de alteração da Constituição. Então o que eu já adiantei para você aqui de mutação constitucional? É um processo informal de alteração da Constituição em que eu altero a norma, mantido incólume o seu texto. Então, só a letra A correta.
Só número 1 correta, gabarito, letra A. Vamos para número 3 agora, FGV falando assim. A Lei Estadual ZX 2006 regulamentou determinado preceito constitucional que veio a ser revogado por uma emenda constitucional. Então vamos lá. Eu tenho um preceito constitucional que foi regulado por uma lei estadual, certo? Até que de boa, então a Constituição e a lei estadual aqui regulando esse preceito constitucional. Só que esse dispositivo da Constituição que foi revogado, é mole, que foi regulado por essa lei estadual veio a ser alterado por uma emenda. Então, ou seja, ele era de um jeito e passou a ser de outro. Ele falou que... Não, veio a ser revogado mesmo, né? Veio a ser revogado por uma emenda constitucional, tá? Então, ou seja, o suporte dessa lei estadual aqui na Constituição Federal veio a ser revogado. Vamos ler de novo. A Lei Estadual ZX regulamentou determinado preceito constitucional que veio a ser revogado por uma emenda constitucional. Apesar da vigência da referida lei ter sido nitidamente afastada pela reforma constitucional, diversos órgãos administrativos e judiciais continuaram a aplicá-la, que vinha afetando a harmônica convivência entre as estruturas estatais de poder. Assinale a opção que indica o instrumento a ser utilizado pelo devido legitimado para que seja reconhecida, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, a incompatibilidade entre a lei estadual e a Constituição da República. Vamos lá, abençoado. Vamos lá, vamos lá. Eu tenho uma lei estadual. Essa lei estadual regulamenta determinado preceito constitucional e uma emenda constitucional revoga esse dispositivo e esse preceito se torna incompatível com essa emenda. E a emenda é posterior. Logo, esse preceito, ele vai ser inconstitucional ou ele não vai ser recepcionado? Lembra que eu falei isso para vocês? Ele não vai ser recepcionado, porque o fenômeno da recepção ocorreu em 1988 e ocorre a cada emenda constitucional. Se o fenômeno é de recepção, eu posso usar ação direta de inconstitucionalidade? Não, eu tenho que usar o quê? Atendidos os demais pressupostos, arguição de cumprimento de preceito fundamental. Gabarito letra A, e eu já vi explicado isso aqui para vocês, certo? Vamos lá. Questão 4, falou o seguinte. Em setembro de 1988, foi promulgada determinada lei estadual que disciplinou certos aspectos relacionados à preservação do meio ambiente. Tá, então setembro de 88. Antes da Constituição, que é de outubro de 88. Alguns setores representativos da doutrina da jurisprudência consideraram que a lei, por destoar da Constituição promulgada em 5 de outubro de 88, não fora por ela recepcionada. Tá bom. À luz dessa temática constitucional, a compatibilidade dessa lei com a Constituição vigente pode ser analisada pelo Supremo Tribunal Federal no exercício da competência originária, desde que observados os requisitos previstos na ordem jurídica com o quê? A arguição, descumprimento de preceito fundamental ou ação, descumprimento de preceito fundamental não prejudica em nada. A resposta, gabarito letra D. Vamos lá, temos mais uma. Uma de 2024 agora da FGV. A Constituição da República foi alterada pela Emenda Constitucional X, que inseriu no corpo permanente de uma norma de eficácia limitada e de natureza programática, disciplinando a implementação de determinada política pública. Então tem uma norma aqui agora, né, alterada por Emenda Constitucional. Essa norma, ao ver do partido político beta, era francamente colidente com a Lei Federal Y, que já existia, né? E que se encontrava em período de vacatio legis. Até aqui não tem problema nenhum. Vamos lá, gente. Então tinha uma lei aqui federal que estava no período de vacatio legis e aí veio uma emenda constitucional. E essa lei aqui está incompatível com essa emenda. Eu vou falar o quê? Que com a emenda a lei se tornou inconstitucional, que a lei não foi o quê? Recepcionada pela emenda. FGV gosta da história de recepção por emenda, percebeu? Ao consultar sua assessoria jurídica em relação às medidas passíveis de serem adotadas em razão da referida colidência, foi corretamente esclarecido que, letra A referida norma programática não pode ser usada como paradigma no controle concentrado de constitucionalidade. Claro que pode ser utilizada. Quais são os efeitos que as normas programáticas já produzem? Não recepciona a legislação anterior incompatível, tornam inconstitucionais as posteriores incompatíveis e funcionam como parâmetros de interpretação conforme. Já te ensinei isso aqui. Então, tira a letra A. B. Somente com a integração da eficácia da referida norma programática é que será estabelecido o cotejo com a Lei Federal Y. Claro que não. Mesma explicação da A, vale para B. Letra C.
A dimensão objetiva da referida norma programática permite que ela seja usada como paradigma de confronto no controle concentrado. Como é que é? Perdão. A dimensão objetiva da referida norma programática permite que ela seja usada como paradigma de confronto no controle concentrado de constitucionalidade da Lei Federal Y. Não é dimensão objetiva. Está errada essa justificativa aqui. Letra D. A Lei Federal Y, por carecer de eficácia, não pode ser submetida ao controle concentrado. Pode, isso também não é justificativa. Olha agora a letra E redondinha. Com a superveniência da emenda X, não foi recepcionada a Lei Federal Y. Gente, ó, já cobrava FGV isso lá, ó, 2018 tinha cobrado isso, 2015 tinha cobrado isso, né? Para usar a DPF pela não recepção por emenda, 2024 continua cobrando essa história de que emenda constitucional altera o texto, a legislação infraconstitucional, seja lei federal, seja lei estadual, com ela incompatível, considera-se não recepcionada e o manejo adequado não pode ser de ação direta de inconstitucionalidade, tem que utilizar a arguição de cumprimento de preceito fundamental. Tá bom, queridos? Ficamos por aqui, um beijo no seu coração, fique com Deus e até!